Bom dia, meus queridos, como que vocês estão? Uma folguinha semana passada para amolar o machado, como sempre eu falo. Mas estamos aqui mais uma vez, mais uma live. Vamos falar um pouquinho, né, da maioria, né? A maioria dos meus seguidores são mulheres. Então vamos falar sobre mulheres, a força da mulher. Se você não tem noção da força que você tem, você vai descobrir hoje. Porque não é fácil a nossa rotina. Não é fácil as nossas responsabilidades. Não é brincadeira. Oi, Karime, tudo bem? Seja muito bem-vinda, viu? Vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre a força, como que a mulher consegue. Oi, Neiva, tudo bem? Um abraço pro seu esposo aí, viu? Vamos falar hoje sobre mulheres fortes. Aí, ó, vamos. Se você conhece uma mulher forte, uma mulher guerreira, e a gente for parar para pensar, né? A maioria, se não todas as mulheres, elas têm um misto de força com fragilidade. Então, vamos aprender como você vai usar a sua força e o segredo, gente. Aprender a usar a sua força sem tirar a força do seu parceiro. Resumindo, a live vai falar sobre isso hoje, né? Qual que é a sua força, como que você usa a sua força sem diminuir a força do seu parceiro, né? Porque todos nós descobrir o seu papel. Esse é o ponto, o seu papel. Seu papel na sociedade, né? O seu papel na família. E hoje, infelizmente, né, devido a algumas situações que a gente tem visto, né, nas redes sociais, as mulheres elas estão perdendo um pouquinho isso, né? Entendendo de forma equivocada o que realmente é a sua força, tá bom? Entender que para que você seja forte, você não precisa diminuir ninguém. E você precisa... Oi, Paulinha, bom dia! É importante você entender o seu espaço e respeitar o espaço do outro, certo? Vamos aprender aqui. Gente, eu tava vendo uma música, quando eu preparei essa live, eu falei, gente, alguns trechos dela eu achei bem interessante, tá bom? Que é uma música do Erasmo Carlos, que fala, né, sobre que a mulher é sexo frágil. A mulher é sexo frágil, né? Vamos entender um pouquinho, né? Como assim fragilidade, né? A nossa constituição emocional, né? A nossa constituição emocional realmente é mais frágil, né? Nós somos grande parte coração, né? A gente se compadece da situação, né? É a parte do coração, é a parte do amor, né? De demonstrar afeto, né? Não que o homem não tenha isso, não é isso, gente. Não estamos fazendo uma live feminista, não é esse o meu objetivo. E não tem nada a ver com o empoderamento, né? E a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é o empoderamento feminino, né? Sem, como eu sempre falo para vocês, nunca... Para que você brilhe, olha, vai já, essa frase não faz parte. Para que você brilhe, você não precisa apagar o brilho de ninguém, ou então ofuscar o brilho de ninguém, porque todos nós temos seu espaço. Isso vale para tudo, né? Ó, uns trechos, né, que eu vi na música do Erasmo, eu ia falar Roberto Carlos, que eles eram muito amigos, né? Um trecho que fala assim, ó, eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Olha que interessante, né? Como o Criador nos fez com essa força, né? A força para gerar filhos, né? E realmente, né? A mulher, ela tem uma força, né? E só que o que acontece? Se ela não dosar, ela vai ocupar um espaço que não é dela. E quando você, mulher, ocupa o espaço que não é seu, você vai ficar exausta.
Porque você não tem estrutura emocional para isso, certo? Olha que interessante. Na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Que lindo, né? O jeito que ele falou, né? Então ele fala, né, de que ele queria a atenção só da esposa dele, mas agora ela tem filhos, então ele tem que dividir essa esposa, né? Então o esposo gosta da atenção e do carinho da esposa e realmente isso é nada mais justo do que isso, né? Mas a mulher precisa aprender a se dividir, porque ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela não pode esquecer que ela é mulher. E sempre que eu falo para vocês, a raiz de tudo é a autoestima. Sempre trabalhe a sua autoestima, para que nada nem ninguém consiga diminuir ela, né? E às vezes nós passamos por situações que são muito difíceis e precisamos estar sempre resgatando essa autoestima, né? Às vezes quando a mulher, né, gente, ela acaba de gerar filhos, não é fácil essa época, né? Não tem como ter vaidade, porque ali é total dedicação para aquele serzinho que acabou de nascer. E a gente, só que precisamos, em certo momento, lembrar de se resgatar, sempre. É muito interessante lembrar de se resgatar. Ó, eu vou começar a falar uma frase aqui para vocês. Se quiser colocar a fogueirinha, coloca a fogueirinha aí para mim, que eu já tô... Por favor, alguém coloca a fogueirinha aí, para você entender uma coisa. Você, mulher, precisa, você que tem o seu companheiro, você precisa entender isso, porque senão você vai passar a mensagem errada, tá? Vamos lá? Quer anotar? Seu marido não é seu filho, por isso não trate como tal. Isso parece interessante. Gente, o que a Denise está falando? Presta atenção. Seu marido, ele não é o seu filho. Ele é o homem que você escolheu para estar do lado. Filho, a gente acolhe, a gente protege. O homem que você escolheu para viver, ele tem que te proteger. E não você mimar seu marido, você cuidar dele como se ele fosse um bibelô. Não é isso, não faça isso. Gente, sabe por que isso é muito importante? Porque o que acontece? Você pode estar minando a confiança que o seu marido tem como homem. Porque, filho, você ensina, você disciplina, você protege. Seu homem não. O homem que você escolheu, você não pode fazer isso. Claro que tem situações que você vai... Tem situações extremas, né? Que você vai cuidar, que você vai ajudar. Né, às vezes um problema de saúde, mas nunca trate seu marido como seu filho. Porque ele não é seu filho. Vai se tornar uma carga muito pesada para você. Tratar ele como seu filho. Ele é o seu homem. Ele é o seu amor que você escolheu. Que você busca se apaixonar por ele todos os dias, né? Pense bem, exatamente esse é o ponto muito importante, tá bom? Outro ponto, gente, quando a mulher, ela usa de forma errada a força dela, olha o que pode acontecer. Suas atitudes podem enfraquecer a masculinidade do seu marido. Você sabia que isso pode acontecer? Decisões que é ele que tem que tomar. Passe para ele. O homem gosta de se sentir no controle da situação. E é exatamente assim, né? É aquela história, né, gente? O macho alfa, ele se sente forte, ele se sente bem quando ele
toma as decisões. A mulher apoia, né? Vocês sabem o tanto que eu respeito as escrituras, né? A Bíblia chama as escrituras chamam a mulher de ajudadora. Você ajuda o seu marido, o seu companheiro. Não coloque uma carga que é dele nas suas costas. Se você fizer isso, para você tá pesado. E você vai afetar a masculinidade dele. Porque ele foi criado por Deus para isso. Ele tem estrutura emocional para liderar, para cuidar, para tomar as decisões. E uma boa esposa vai apoiá-lo, né? Claro que nós não estamos falando de machismo, não é isso. Quem manda, não é isso. É você entender que o seu papel é um e do seu companheiro é outro. Então, hoje, infelizmente, às vezes eu falo assim, mas o meu marido não tem atitude. Ele não tem atitude porque quando ele vai ter, você já teve. Vou defender vocês, viu, homens? O que é certo, é certo. Às vezes, a mulher reclama da falta de atitude do homem. Mas é porque quando ele pensou em fazer, você já fez, você já resolveu, porque você não tem paciência. Peraí, então exerça a sua paciência. Porque você precisa ajudar o seu companheiro, o seu marido a ser líder. Incentive a ele ser líder. Ouça a opinião dele. Coloque ele no lugar que é dele. E ele fazendo isso, você fazendo isso, você vai incentivar ele tratar você da mesma forma. Porque quando você não ouve a opinião do seu companheiro, você está desrespeitando. Ele também faz parte da sua vida, ele também pertence à família. Então, mulher, se você não dá espaço para que o seu marido cresça emocionalmente, você não pode reclamar. Se ele agir como moleque. Não. Se você não dá espaço para que ele cresça, ele vai continuar agindo assim. Certo? É sério. Gente, isso é muito sério, muito sério. Porque, infelizmente, tem se tornado muito comum. Eu ouço nos meus atendimentos, né, com as minhas pacientes, elas reclamando da postura dos maridos, mas às vezes elas não estão permitindo que eles ocupem esse papel. Vai ser difícil? Vai, porque se você sempre tomou a frente para resolver as coisas, se você sempre teve essa postura, ele tá mal acostumado, mas quem botou mal costume foi você. Né? Então é muito importante a gente entender o papel dos dois dentro de um relacionamento. Né? Quando isso acontece, com certeza, esse relacionamento vai dar super certo. Porque tem o respeito, um respeita o espaço do outro, né? Não é deixar que, né? Às vezes você sempre, né, resolve as coisas, você sempre resolve. Opa, peraí. Ajude o seu esposo a lembrar da força que ele tem. Né? É muito interessante. Nós fazemos isso, tá bom? Então vamos lá. Aí o que acontece? Aí fala assim, ó. Mas ela resolve tudo. Por que eu vou me preocupar? Não resolva tudo, mulher. Não resolva tudo. Parceiros. Dentro de uma família precisamos ser parceiros. Né? Ter o respeito. Respeitar o papel de cada um dentro da família, né? Olha outra frase, gente. Você não é forte. Você está sobrecarregada. Mas você está sobrecarregada por quê?
Porque você começou a passar, né? Você passou um pouquinho das responsabilidades que não eram suas e começou a se sobrecarregar. Sobrecarregar. Né? Hoje não tem jeito, né, gente? Hoje dentro da família, né, a esposa precisa trabalhar, não tem jeito. Ela tem que trabalhar para ajudar, né? Para ajudar no orçamento da casa, né? Mas ela trabalha, o esposo trabalha, o companheiro dela trabalha também, então vamos dividir as tarefas, né, gente? A mulher chega do trabalho cansada, o marido também. Então vamos, para que tudo na casa funcione, quando tem parceria, quando um olha, né, o lado do outro, com certeza fica mais forte, fica tudo dá certo, tudo funciona. É porque ele vai ver o lado dela, gente, olha, chegou cansada e agora vai organizar, né? Organizar o jantar, organizar a casa, né? Então, quando os dois fazem isso juntos, com certeza isso fica mais fácil, né? Mulher, cumpra o seu papel para que ele cumpra bem o dele. Né? Quando você faz isso, você está ajudando, né? Tem algo para consertar na casa, uma coisa. Fale para ele. Às vezes, ele vai demorar um pouco para fazer? Vai, mas você quer ajudar o seu esposo a entender que ele é o líder da casa, que decisões importantes ele precisa tomar a frente, então você vai ajudar ele nesse sentido. Né? Agora, deu um probleminha, você já consertou. Gente, vocês não têm noção. O homem, ele se sente feliz quando ele resolve as coisas. Então, ajude o seu marido a exercer a masculinidade dele. E sabendo dosar a força da mulher com a sua fragilidade, né? E ultimamente eu tenho visto, né, bastante vídeos, né, nas redes sociais falando sobre isso, né? Tem situações que às vezes a mulher ela vai dar conta de resolver, mas passa pro marido, passa para ele. Né? Você dá conta e tá sobrecarregada, fica doente. Né? Então, você não faz, você incentiva o seu companheiro a cumprir o papel dele, não fica pesado para você e ele fica feliz, porque ele está cumprindo o papel dele, certo? Quando a gente faz isso, gente, olha, isso, vamos falar, não é só dentro da família, isso é em qualquer lugar. Se numa empresa, você que resolve tudo, você que faz à frente de tudo, gente, você vai viver sobrecarregado. Aprenda a delegar. Tem situações que não é responsabilidade sua. Por que que você está sobrecarregado? Ah, porque fulano não faz. Faz sim, fala para fazer. Olha, eu gostaria tanto, mas é aquela história, né? Como que você pede? Como que você pede para a pessoa fazer? Você pede, ou você manda, ou você impõe? Opa, uma empresa funciona. Ô fulano, por favor, tem como você me ajudar? Eu gostaria que você me ajudasse. Opa, aí ficou mais leve, ficou mais fácil para você resolver, certo? Muito bem. Aí, às vezes, a pessoa, né, tem uma mente muito sobrecarregada. Às vezes, por que a mente sobrecarregada? Às vezes, a pessoa trabalha por dois. Por quê? Porque, às vezes, a mulher tem a visão, né? A visão mais aguçada para resolver algumas coisas, né? Aí ela acha que por ela ter essa visão, opa, não vou resolver logo, eu vou fazer. Gente, relaxa, desacelera, delega. Vamos delegar, né? Vamos delegar para ficar mais fácil, ficar mais tranquilo. Né? Porque hoje o que eu tenho visto, né, muitas mulheres com crise de ansiedade, porque elas se sobrecarregam.
Ela colocam coisas nas suas costas que não são delas. Então, vamos ajudar, né? Ajudar para que não só o marido como companheiro, como todos da casa, né? A aprender a dividir tarefas. Quando você divide tarefa, você sabe lidar bem com a sua força e com a sua fragilidade, né? E a gente, mulher sabendo fazer isso, com certeza, vai ser muito mais fácil e você vai ajudar as pessoas da sua casa, né, a contribuir. Porque às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, né, gente, quem sobrecarrega é a gente mesmo. A gente, não, eu faço, eu resolvo, tal. E, infelizmente, né, aí a gente não pode reclamar, porque você pediu ajuda? Ah, eu não sei pedir. Aprende. Ô, amor, tem como você me ajudar aqui? Ô, filho, tem como você me ajudar aqui, por favor? Tem. É só pedir. Pedir seja solicitado, né? Às vezes a pessoa vai fazer no ritmo dela, mas ela vai fazer, certo? Muito bem. Agora, quando você se sobrecarrega, né, quando você coloca muitas responsabilidades nas suas costas, isso não é amoroso com você mesmo. Não é amoroso. Não faça isso. Delegue, divida. Aí fica mais leve, fica mais fácil. Certo? Muito bem. Outro ponto interessante, gente. É muito importante você aprender a cuidar da sua saúde. Isso envolve sua saúde física e envolve sua saúde mental. Gente, entenda uma coisa. A casa fica, o serviço fica. Se você não brincar, quem vai é você. Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Arruma. Os anos vão passando, o seu corpo vai cobrando. Quando você menos perceber, você não tirou tempo para cuidar da sua saúde física e da saúde mental também, gente. Ah, mas eu não tenho tempo. A pessoa só vive estressada. Gente, vocês já pesquisaram que o estresse, ele estimula o cortisol. Vocês já pesquisaram o que o cortisol faz com o nosso corpo? Se você vive estressada, já falei, vive estressada, você tá sobrecarregada. Tira um tempo para você. É necessário fazer isso. Se você não fizer isso, quem não tira tempo para cuidar da saúde vai precisar tirar tempo para cuidar da doença. E aí? Será que vale a pena? Não vale a pena. As pessoas que você ama, elas querem que você esteja bem. Mas para que você esteja bem, é necessário escolhas. Você precisa fazer escolhas. Cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação. Por mais difícil... é difícil? Faça terapia. Coloque isso como prioridade. Cuide da saúde mental. Às vezes, essa necessidade de querer resolver tudo, o que acontece? Às vezes foi algo que você aprendeu lá na infância, né? Às vezes você precisou ajudar sua mãe a criar os seus irmãos, porque seu pai morreu cedo. Então, às vezes pra mulher, às vezes se ela não teve, né? Às vezes uma presença paterna, né? Pra estar ali, às vezes é difícil ela hoje, né? Ter um marido, companheiro e entender que tem situações que é ele que vai resolver. Os dois vão resolver juntos. Mas entenda, o macho alfa é ele. Esse papel é dele. E se você, homem, faz isso de forma amorosa, entenda uma coisa, você é o herói da sua esposa. Você é um presente na vida dela. Faça isso de forma amorosa, que ela vai agradecer todos os dias por ter esse homem na vida dela. Certo? Muito bem.
Outra coisa também, gente, que é muito importante. Você e seu companheiro resolveram como que vai dividir até a parte financeira, né, gente? É muito interessante a gente saber disso, né? Dividir. Então, ter essa cumplicidade dentro da família é muito importante, né? Para que não fique pesado para um dos lados e para que haja, né? Haja essa cumplicidade das duas pessoas. As duas pessoas trabalhando junto, tudo fica mais leve e tudo fica mais fácil. Bom? Então, analisa bem, se tá pesado demais, você vive cansado, sobrecarregado, é porque tem coisa que você tá carregando que não é para você carregar sozinho. Delegue, passe, né? Passe para outra pessoa, porque assim vai ficar muito mais fácil para você viver e entender a sua força e a sua fragilidade. A mulher não pode perder isso, né? Ela sabendo usar bem a força dela, você vai contribuir para que dentro da sua casa, dentro do ambiente de trabalho, né? Se você, às vezes você é líder, você tem funcionários, você tem pessoas pela sua responsabilidade, aprenda a ajudar essas pessoas a que elas a nossa atitude vai ajudar as pessoas a descobrir o melhor potencial delas. Porque eu vou ajudar a pessoa a descobrir que ela é capaz. Mesmo que eu seja, não tem problema. A outra pessoa também é. Quando a gente aprende isso, fica muito mais fácil, fica muito mais leve, tá bom? Gente, espero que essas informações tenham sido de ajuda, tá? Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo no direct, marcar uma sessão pra gente conversar, tá bom? Pra entender como que funciona a terapia. Se você tem essa dificuldade, né, de exercer a sua fragilidade, exercer a sua força, né? Se você tiver dificuldade em relação a isso, pode procurar, que eu vou te dar ferramentas para que você consiga ocupar o seu papel. E você vai perceber, quando você ocupa o seu papel, tudo fica mais leve para você e para as outras pessoas, tá bom? Gente, bom dia para vocês, tá? Espero que essas informações tenham sido de ajuda e até a semana que vem. Semana que vem tem mais emoção. Beijo, tchau!